Olá, seja bem-vindo ao nosso quadro Olho no Olho aqui na Web TV Esportes e hoje nós estamos num ritmo bem intimista, estamos na cozinha aqui praticamente da casa do pai de um grande craque do nosso futebol. Já conto quem é, viu? Antes se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, toque também aí o sininho para não perder nada das nossas transmissões e também do Olho no Olho. Nós estamos aqui com o Rodrigo Antônio Lopes Belchior, o Rodriguinho, maior campeão do nosso futebol aqui, do futebol candango, tá na história para sempre, tá patrocinado hoje, né, de Substractum, farmácia de manipulação. A gente já faz um merchan também, não tem problema não, viu, Rodrigo? Obrigado. Obrigado por receber a gente aqui, nesse lugar onde você deu os primeiros passos, né? Você tinha um quadradinho bem do lado aqui, onde você aprendeu a bater falta com 6 anos mais ou menos. Conta pra gente até desse começo, seja bem-vindo aí com a gente. Muito obrigado Vitor, muito obrigado a todos que nos acompanham aí no Olho no Olho. É um prazer imenso estar aqui com vocês, me sinto emocionado, a garganta até tá arranhando aqui, e fico muito lisonjeado com esse convite, agradeço a oportunidade e parabenizo, cara, porque são poucas as pessoas que olham para os ex-atletas, né? Queira ou não queira, sofre um ostracismo aí. A galera que já plantou em algum momento algo bom para o futebol de Brasília, para o futebol nacional. E a gente está aqui hoje mostrando um pouquinho, vamos contar um pouquinho da nossa história. E realmente, como você mesmo disse, foi onde tudo começou. Foi aqui, lógico que teve mudanças radicais aqui na questão da casa, mas aqui era um gramado, iniciei com 5, 6 anos, comecei ali fora, ali também na rua, com os meus amigos, depois eu tive a oportunidade de ir para a escolinha do Jaime, onde eu aprendi bastante, tenho muita gratidão ao Jaime por tudo que ele fez na minha vida, principalmente na minha vida futebolística, né? Foi onde tudo começou realmente, onde eu aprendi, os meus primeiros passos foram lá. Depois eu tive a oportunidade de ir para a ABB, uma equipe também que tenho muito carinho, fiz futsal lá. Também tive a oportunidade de andar e ter outros passos em outro tipo de esporte, que era o karatê, com o professor Newton. Também sou muito grato a esses professores, a todos os meus professores que passaram na minha vida, que puderam mostrar a importância do esporte no meu decorrer, né, no decorrer da minha carreira. Onde depois eu tive a oportunidade de me profissionalizar na equipe do Gama. Sou muito grato a isso, muito grato à torcida, à direção, ao clube por ter acreditado no meu talento, ter acreditado na possibilidade de me tornar atleta profissional. E Deus foi tão bom para mim que me deu a oportunidade de ser o maior detentor de títulos do futebol de Brasília, consegui ser o maior detentor de títulos dentro da história do próprio Clube Gama, me tornei o segundo maior artilheiro da equipe, sou artilheiro da década pelo Gama, entre outras histórias também que serão contadas aqui com muito orgulho, mas acima de tudo quero agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de ser filho do Belisário Antônio e da Maria Terezinha Lopes Belchior. Essas duas pessoas foram primordiais e essenciais para que hoje eu pudesse estar aqui neste momento contando essas histórias. Pois é, a gente está num papo bem à vontade, ó, cafezinho, assim que recebe. Água. Água, rapaz, assim que recebe, ó, quem for ser entrevistado no Olho no Olho, fica a dica aí já, que a gente gosta bastante de café. Obrigado pela recepção. Falar um pouquinho, você falou de todos os esportes que você praticava, chegou uma época que você praticava 4 esportes ao mesmo tempo. E como foi para escolher pelo futebol, como foi para escolher por um esporte? Fala do sorteio aí também. Na verdade, Vitor, foram 3 esportes, né? Era futsal na ABB, era futebol de campo lá na escolinha do Jaime e o karatê com o professor Newton. E acabou que eu tinha o estudo que era o principal, né? E isso aí o meu pai não abria mão. Meu pai, com um jeito muito sincero, um jeito muito correto de ser, ele falou, e como ele sempre me incentivou ao esporte, mas nunca impôs nada para que eu pudesse fazer o que ele queria, então ele sempre me deixou muito à vontade dentro das minhas escolhas, ele
inventou uma forma até inusitada e interessante. Ele escreveu futsal, karatê e futebol de campo numa folhinha, amassou e fez com que eu escolhesse. O que eu tirasse, infelizmente, eu teria que sair. Realmente, eu tirei o karatê e tive que sair. Mas é um esporte que eu gosto muito também, aprecio. Mando até um abraço para o professor Nilton, que foi um grande professor, um grande incentivador. E continuei, para minha felicidade, no futebol. E eu acho que foi algo que foi importante na minha vida. Aprendi não só a questão esportiva, mas aprendi inúmeras coisas que o esporte nos leva a entender, que não é só uma questão de ganhar, perder ou empatar. Tem outras coisas que são importantíssimas dentro desse esporte tão maravilhoso, que é tão apaixonante, que, ao meu ver, é a questão do jogo limpo. Essa semana eu tive até a oportunidade de escrever um pouco sobre isso. Nosso Barão Cobertini, né, ele nos explica sobre isso. Ele é o idealizador dos Jogos Olímpicos modernos. Então ele nos fala muito sobre o fair play, sobre os Jogos Olímpicos. Infelizmente estamos passando por uma situação ruim aqui dentro do futebol de Brasília, com denúncias gravíssimas, e a gente espera que as coisas possam ser solucionadas para o bem do futebol, para o bem do esporte, porque isso que é o interessante. Ganhar, perder ou empatar faz parte, desde que seja limpo. Rodriguinho, fala das coisas boas, esse tanto de conquista aqui, alguns troféus individuais, né, de destaque, de melhor do campeonato, várias medalhas aqui também, e essas camisas, né, que um recorte aí da sua história, que fazem parte da sua história. Começando pela do Gama, o time que te colocou para o futebol, o time que você subiu, que você se profissionalizou. Tem até a faixa, se você puder pegar aí, faixa de campeão brasileiro, né, de 98. O que significa esse título para você, logo no comecinho da sua carreira? O que foi isso? Foi importantíssimo, cara, principalmente por se tratar de uma equipe ao qual eu já defendia nas categorias de base, né? Então, sempre tive um carinho, um respeito. Não é novidade para ninguém que eu sou torcedor do Gama, né? Eu nasci aqui no Gama, sou criado no Gama. Não sei o meu futuro, mas acredito que ficarei morando aqui para sempre. Então, é um time que tem o meu carinho, o meu respeito, a minha admiração. Iniciei nas categorias de base. A minha história com o Gama é uma história até teoricamente engraçada, porque eu estava nas categorias de base do Mojimirim na época, tinha sido emprestado para lá, e através de uma negociação que não tinha dado certo, eu voltei, mas já estava assinado com o Atlético Paranaense, passagens compradas, contrato praticamente tudo acordado entre as duas equipes, entre o Gama e o Atlético Paranaense, e eu iria ficar fazendo 20 dias de treinamento com o profissional do Gama, né, na pré-temporada, para que eu pudesse chegar no Atlético Paranaense preparado, tranquilo, né, e que chegasse também a data exata para eu poder viajar. Acabou que esses 20 dias de treinamento se tornaram 8 anos. O treinador, na época, o Orlando Lelé, não aceitou que eu fosse para o Atlético Paranaense. Acabei assinando contrato com o Gama mesmo, profissional, e tive a oportunidade de conhecer inúmeros amigos, respeitados, acima de tudo, grandes atletas, pessoas que me ajudaram a entender a importância da conquista, e ali iniciou a minha carreira. E no primeiro ano eu tive a oportunidade de já ser campeão candango, logo em seguida campeão brasileiro, e aí as coisas começaram a andar de certa forma muito boas, e eu tive essa questão de conhecer as conquistas, de conhecer a vontade de ser campeão dentro do Gama, e isso aí me levou a buscar títulos individuais, títulos coletivos. Agradeço a todos os meus companheiros que me ajudaram nessas conquistas, porque, como todos nós sabemos, é um esporte coletivo e sozinho eu não teria conseguido chegar a lugar nenhum.
E agradeço a Papai do Céu por ter me dado essa oportunidade de ter iniciado no time que eu gosto, time que eu amo e tenho muito carinho. E aí no Gama também começam as boas histórias, né, Rodriguinho? Teve uma aí que você foi embora, foi campeão, foi embora de cueca, que te depenaram ali. Você tinha prometido, conta essa história pra gente, você tinha prometido a camisa do seu tio, né? E aí foi campeão, onde foi parar as suas coisas? Meu tio José, né, ele foi assistir um jogo, ele é irmão da minha mãe, e eu tinha prometido para ele essa camisa. Após o jogo, né, independente do resultado, eu iria dar a camisa para ele. Acabou que o jogo, nós tivemos a felicidade de ter sido campeão. A torcida do Gama, como sempre, muito fanática, muito fervorosa, né, a animação total, invadiu o campo no final da partida. E quando eu percebi, eu já estava sem roupa, só estava apenas de cueca, no meio do gramado. Todos tiraram, inúmeras pessoas chegaram próximas a mim, tiraram meião, short, camisa, chuteira. Inclusive um ex-atleta está com um pé da chuteira. Eu até perguntei para ele o que ele iria fazer com um pé de chuteira. Ele falou que naquele dia ele estava lá, ele era um dos torcedores, teve a oportunidade de chegar e pegar essa chuteira como lembrança. E são histórias assim inusitadas. Infelizmente meu tio ficou sem a camisa. Mas depois, numa outra ocasião, eu tive a oportunidade de dar a camisa para ele e ele entendeu. Mas lógico que naquele momento ali, né, a gente fica querendo fazer essa bondade, né, presentear um tio, mas infelizmente naquele momento eu não pude ter a oportunidade de dar. Mas graças a Deus, em outras oportunidades eu tive a oportunidade de entregar uma camisa para o meu tio. Rodriguinho, e no Gama, aí você foi construindo sua carreira, foi ganhando títulos, ganhando moral pra caramba, a ponto de poder falar um negócio desse assim, ó, quem não for Bezerrão para apoiar, é melhor ficar em casa. Cara, isso aí, alguns torcedores não entendem, né, porque eles são emoção, eles são coração, mas a gente é razão, né? É lógico que nós não somos o dono da razão. A gente expressa as nossas opiniões e naquele momento nós estávamos um pouco chateados, sim, com a questão ao qual as coisas estavam acontecendo. Era uma fase classificatória, nós estávamos brigando por um acesso e a torcida, lógico, dentro do direito dela, estava cobrando. Só que, ao meu ver e ao ver dos atletas, estavam cobrando de uma forma muito ríspida, de uma forma muito agressiva, até porque nós estávamos conseguindo os resultados, né? E a gente sabe que, lógico que nós queremos, dentro do esporte, vencer e convencer. Só que muitas das vezes a convicção ela não faz parte. E às vezes é importante que seja feita o resultado. E a gente como atleta, a gente entende isso. Só que muitas das vezes o torcedor em si ele não entende. Só que eu já fui inúmeras vezes campeão, Vitor, jogando bem, convencendo, mas eu também fui algumas vezes campeão sem convencer. Mas no final, o que importa são os números. É a felicidade da conquista, é a felicidade da comemoração, isso que importa no final. E realmente foi isso que aconteceu, nós conquistamos o acesso, inclusive nisso aí, se as pessoas forem lembrar, após a conquista, todos nós jogadores, antes do jogo, nós já tínhamos combinado que nós iríamos festejar dentro do vestiário, até como uma forma de protesto mesmo, e foi isso que aconteceu. A torcida ficou comemorando do lado de fora, e os atletas comemorando dentro do vestiário. Ficou uma coisa ruim, ficou um ambiente pesado entre torcida e jogador. Porque realmente a gente, naquele momento, nós precisávamos do apoio, nós precisávamos que a torcida abraçasse aquela causa, porque nós iríamos disputar um jogo importante e a gente sabia que a torcida estava cobrando de forma exacerbada mesmo, de uma forma muito forte. Antes do jogo começar, já tinha torcedores ali no alambrado, o Bezerrão sempre foi muito próximo ali, muito juntinho, e já tinha torcedores ali no alambrado antes do jogo cobrando. Então, aquele momento ali, a gente achava um pouco forte demais aquela cobrança. Mas a torcida do Gama é uma torcida ao qual eu tenho um carinho imenso, sempre me tratou com muito carinho, com muito respeito, e deixo aqui a minha forma de gratidão muito expressa para
para que essa torcida, e não só a torcida, mas que o clube em si volte a ter dias de glória, assim como é dito no seu próprio hino. E a mudança para o rival, hein? Conta isso pra gente, como que foi? Você pegou muita gente de surpresa, teve torcedor que queria te pegar na rua, torcedor do Gama, como que foi isso aí? Cara, foi uma experiência assim fantástica, né? Mas o que é muito gratificante para mim, Vitor, eu digo sempre, mas que muitos não sabem dessa história, eu até te agradeço por essa oportunidade de contar um pouco, é que eu fui o único jogador, ou talvez um dos únicos jogadores, que foi vendido para o rival. Eu tive a oportunidade de entrar na justiça, assim como outros fizeram, né? E eu não estou aqui julgando o que os meus companheiros fizeram, porque cada um sabe o que tem que ser feito dentro da sua carreira, mas saiu uma leva muito grande nessa época dos jogadores do Gama para o Brasiliense. E todos eles foram por essa forma, né? Através da justiça. E eu, particularmente, como um profissional do esporte, eu entendo o que eles fizeram, né? Se o clube não te dá a condição necessária de trabalho, você tem que procurar algo melhor para a sua profissão. Eu falo isso como um profissional. Lógico que torcedor, ele muitas das vezes não entende essa situação. E eu fiquei muito feliz em saber que eu pude ajudar o Gama naquele momento. Eu tive a proposta financeira, uma proposta boa. O Wagner Marques, inclusive, tem até essa reportagem, quem quiser eu posso passar depois. O Wagner Marques com muita clareza, né? E ele veio e contou toda essa história muito recentemente, numa última reportagem que ele fez, ele contando que eu tinha, aos olhos dele, tinha sido o único jogador que tinha sido homem ao ponto de ter negociado realmente a minha ida ao Brasiliense. Então, lógico que os torcedores ficaram chateados, me tinham como um ídolo do clube, eu entendo tudo isso, sei que machuca muito o torcedor ver que o ídolo foi para um outro clube, mas só que o torcedor, muitas das vezes, ele não entende que isso é a minha profissão, que isso aí é uma profissão ao qual eu escolhi, e como qualquer outra profissão, você está sempre procurando buscar algo melhor, ou seja, financeiro, ou seja, de uma certa capacidade, mas que você vai procurar sempre buscar algo que melhore a sua vida, a vida dos seus familiares. E nada mais é que eu fiz, não me arrependo, como sempre faço as coisas de forma muito clara e muito respeitosa, tanto é que eu cheguei no Brasiliense como uma situação assim até meio chata, né? As pessoas queriam que eu beijasse o escudo do clube, né? Fizeram essa pressão. Beijou, não? Não beijei, respeitei a entidade, né? As duas entidades, porque seria uma forma até de desrespeito com o Brasiliense se eu beijasse um escudo que naquele momento não fazia parte do meu carinho. Então, de forma até respeitosa, eu não beijei o escudo do Brasiliense naquele momento, mas fiquei muito feliz com o carinho e o respeito que eu tive dos torcedores do Brasiliense. Tanto é que hoje, cara, eu me sinto lisonjeado e convicto de que eu tenho carinho por ambas as equipes e por ambas as torcidas. E foi campeão, então, né, também? Fui campeão nas duas equipes e isso só prova o profissionalismo que eu tive. Fui muito profissional nas duas equipes, tive a oportunidade de jogar clássico pelas duas equipes, fiz gol pelas duas equipes nos clássicos, fui campeão pelas duas equipes, conquistando em cima dos rivais. Então, cara, eu sou muito feliz, muito agradecido a Deus pela história que eu tive, principalmente aqui dentro do futebol de Brasília, e principalmente pelo meu profissionalismo. Viveu a era de ouro do futebol de Brasília, né? Dá pra gente dizer assim que os dois times na elite, brigando lá em cima, representando bem o Distrito Federal. Dá saudade, né, de ver os times daqui dessa forma. Dá muita saudade e eu tenho até como conselho, né, para os nossos dirigentes, para as nossas equipes aqui do Distrito Federal, que possa formar uma base novamente, porque a gente pode colocar isso aí bem claro para todo mundo saber. O Gama, ele tinha uma base muito forte, veio com uma hegemonia muito grande de muito tempo,
ganhando todas as competições ao qual ele participava, teve a oportunidade de chegar numa Série A. Essa mesma base foi para o Brasiliense, uma grande quantidade de atletas foram para o Brasiliense, começou a hegemonia do Brasiliense logo após essa situação. Essa mesma base trocou o Brasiliense pelo Atlético Goianiense e teve uma hegemonia lá no Campeonato Goiano, para você ver a força que tem o futebol de Brasília, que muitos não acreditam, mas eu particularmente acredito, sei que aqui é um celeiro muito grande de atletas, jogadores de potencial incrível, mas que infelizmente não tem essa oportunidade de mostrar o seu valor, mas que um dia eu tenho uma convicção ainda nisso, que as pessoas vão olhar com carinho maior para o futebol de Brasília, para os atletas que aqui se encontram, vão fazer uma forte base novamente, e esse time que der essa oportunidade aí de formatar novamente jogadores aqui oriundos do futebol de Brasília, creio com toda certeza que terão e vão colher frutos bons, porque aqui tem sementinhas excelentes que a gente pode tirar um proveito muito grande de atletas que são grandiosíssimos e tem muito para mostrar aí no futebol nacional. Você teve algumas experiências fora de Brasília, né? Começando as experiências nacionais, mas eu acho que a do Paysandu foi uma das melhores, né? Porque é um time de massa também, que te abraçou, que você pôde ser campeão por lá, foi bacana, né? Exatamente, e tem uma situação muito interessante. Eu fui para o Brasiliense, foi através do Paysandu. Muitos não sabem disso, mas eu estava emprestado no Paysandu, pelo Gama, né? Na época eu fui pro Paysandu, eu jogava pelo Gama, fui emprestado, fiquei lá uma temporada, a temporada foi muito boa, tive a oportunidade de receber convite do Santos, pelo Luxemburgo, pelo São Caetano, pela Ponte Preta. E nisso uma das ligações também foi do seu Luiz, né? Fazendo o convite, perguntando se eu tinha interesse, e foi a partir desse momento que começaram as negociações. Mas o Paysandu em si, cara, foi uma história assim muito legal. Primeiro que eu cheguei lá totalmente desconhecido, né? Pessoal muito apaixonado pelo futebol, mas eles são muito local, eles acreditam muito no futebol local e eu acho isso muito interessante porque existem poucos os torcedores de outros estados lá. Então lá ou você é Paysandu ou você é Remo. E eles abraçam essa causa assim de forma muito apaixonante. E os clássicos são intensos, são muito legais. Então eu tive a oportunidade de fazer gols em clássico, fui campeão em cima do arquirrival e consegui aparecer, né? Não só para o futebol paraense, mas para o futebol brasileiro, porque lá eles dão esse tipo de visibilidade por conta do amor que eles têm pelo futebol e principalmente pela união, e que é uma coisa que eu sinto falta, sabe, Vitor, aqui em Brasília, a união da imprensa com os atletas, com a torcida. Lá tem setoristas dentro do próprio clube, isso aí faz, queira ou não queira, a paixão acende, né? As pessoas estão ali vivenciando o tempo todo o esporte, o futebol, toda hora tem uma matéria falando sobre o seu time, toda hora tem uma matéria falando sobre o atleta, ao qual você tem um carinho, um respeito, e isso aí faz a grandeza do futebol ali. E aí as crianças, desde criança já tem o seu time ali, ou é o Paysandu, ou é o Remo, a Tuna, então são times ali locais ali que fazem essa força ainda maior do futebol paraense. Então eu acho que é o que falta um pouquinho aqui para Brasília, essa união aí da imprensa. Agradeço e parabenizo por você estar brigando, militando aí nessa causa aí do esporte. Precisaríamos mais de Vitor, de André, buscando aí essa união, esse crescimento do futebol. Eu acho que isso seria muito importante e interessante para o futebol de Brasília. Valeu, depois dessa eu vou tomar um café, porque eu fico com vergonha dessas coisas, sabe? Mas eu queria que você falasse do carrinho de compra que você ganhou lá em Belém, lá, que você foi bem, foi fazer a compra, o torcedor falou, pô, Rodriguinho não, você pode, enche o carrinho aí e leva para casa. Fizemos, como eu já disse, né, um clássico muito, muito envolvente. As torcidas são muito apaixonadas pelos seus clubes. E um dia após o clássico,
Nós tivemos a oportunidade de vencer esse clássico de 1-0, fiz o gol. Vixe, E aí foi muito legal. No outro dia, teve folga, eu fui fazer umas compras, né? Estava no mercado, no supermercado lá, fazendo minhas compras. E um dos atendentes lá, um dos funcionários do supermercado, ele me reconheceu. Sabendo ele que o dono do supermercado era muito torcedor do Paysandu, foi lá rapidamente, chamou o patrão dele, né? E me apresentou. Esse cara é tão emocionado, tão feliz com aquela situação do jogo. Ele me ofereceu um carrinho de compra, cara. E aquilo ali mexeu muito comigo, porque, né, aqui em Brasília, por exemplo, você faz gols, às vezes as pessoas nem sabem que você fez o gol, né? Então, eu fiquei muito feliz, assim, e eu tenho essa história assim com muito carinho. E falar também da experiência internacional, vou até... acho que eu não vou estragar o nosso cenário, não. Não vou estragar, não. Tá bonito aqui, deixa eu voltar. Depois o nosso editor bota uma imagem aqui, principalmente do patrocínio, que eu queria que você falasse o que está escrito no patrocínio desse time que você jogou aqui no Irã, né? Experiência internacional. Como foram as experiências internacionais? Primeiro fala o que está escrito. Pois é, essas letrinhas aí eu particularmente não aprendi. Pouco tempo, né, de Irã, foram apenas 2 anos. E essas letrinhas são muito difíceis de aprender. É uma língua muito difícil, porque a gente não tem muito contato, principalmente o contato auditivo, né, que é uma das coisas que faz você ter uma certa facilidade no aprendizado. Então, a gente não tem muito contato. O contato que eu tenho, às vezes, com os amigos que eu tenho lá. E aí eu procuro sempre que eu posso entrar em contato, ouvir um pouco, né? Ter essa sonoridade aí na audição, o aprendizado com a língua. Mas é uma língua interessantíssima, cara. O problema é que poucas palavras se tornam uma frase muito longa, assim, né? Por exemplo, sinto falta. Delambarangitang Xodê. Então é algo muito comprido, muito extenso que às vezes dificulta o aprendizado. Mas é interessantíssimo, não só a linguagem, mas o país em si, a cultura iraniana, é algo muito fantástico, diferente do que a gente aprende ou do que a gente ouve aqui no país. É um país extremamente pacato, um país extremamente tranquilo de se viver, criminalidade praticamente zero no país. Então eu particularmente me tornei fã da cultura iraniana, me tornei um grande apreciador da cultura iraniana, porque é uma cultura, além de sofrida, mas são muito guerreiros, sabe? São pessoas mais extremamente felizes e acolhedoras. Eu vejo o povo iraniano muito parecido com o povo brasileiro. Muito acolhedor, pessoal muito sincero ao modo de ser. Então, eu fico muito feliz em ter tido a oportunidade de conhecer aquela cultura, aquele país. Mas você teve que ser bruto lá, né? Teve que meter a mão na mesa, falar em iraniano ali um pouquinho mais... É iraniano? Como que... Farsi. Farsi, né? Ah, é. Tem momento que você tem que mostrar uma face que não é a que você vive, né? Mas te irritaram demais, não foi? Me irritaram bastante, até porque combinado, né? Contrato é contrato. Então, acho que tem que ser cumprido e, infelizmente, nesse momento eles não tinham cumprido com o acordo. E aí chegou um momento que nós tivemos que brigar, né? Quando nós abrimos mão do seu país de origem para ir para um outro país, é buscando uma melhoria, buscando um crescimento, principalmente na parte financeira. E foi isso que eu fiz, fui buscar algo para melhorar a minha vida, para melhorar a vida dos meus familiares. Chegou lá, estava tendo muito atraso de salário. Isso aí começou a atrapalhar muito, até mesmo, não digo o desempenho, né? Porque isso aí, quando você entra dentro de campo, não existe dinheiro. Existe ali o seu profissionalismo, você vai lutar para fazer o seu melhor. Mas queira ou não queira, após o jogo tem aquela cobrança, né, dos familiares, ou principalmente no caso da minha esposa, né? Olha,
eu tô aqui no Brasil, tô precisando de alguma coisa, Lógico que aqui ela tinha o amparo da minha família, dos próprios familiares dela, mas a gente sabe que inúmeras vezes tem algumas famílias que não têm esse apoio. E aí eu digo não como referência minha, mas como referência de outros atletas que foram para lá e tiveram esses problemas. E isso aí, queira ou não queira, atrapalhou muito, assim. E aí teve um momento que eu tive que ser mais rígido e mais ríspido, tanto com o presidente do clube quanto com o tradutor, porque numa reunião séria eu percebia que eles estavam sorrindo em alguns momentos e aquilo ali começou a me deixar irritado. E aí eu, com esse meu jeito bruto, né, então tive que bater a mão na mesa e aí eu saiu do sério. Todo polido, a entrevista do cara, o cara não tem um erro de português, todo correto. Imagina Rodriguinho, imagina só aí, Rodriguinho puto. Puto sem conseguir falar as palavras que eu gostaria de falar. O que você falou? Eu tinha a mão na mesa e falei, Pulibedan, tipo, me dá meu dinheiro. Era a única palavra, as duas únicas palavras que eu sabia ali naquele momento e falei também, Tamirim fardou, tipo, só treina amanhã. Ó, como se fosse resolver, mas interessante que resolveu, Vitor. Foi bom que resolveu. Isso, né? E graças a Deus eles pagaram, não da forma que nós gostaríamos, porque eles não cumpriram com o contrato à risca, mas conseguimos receber o que nós tínhamos, não o que nós tínhamos acordado, mas recebemos uma parte e aquela parte ali foi boa, deu para ajudar os meus familiares. Ó, Rodriguinho, o papo com você, a gente teria que fazer um documentário para a gente ser justo com você e tudo. Mas vamos lá para as últimas perguntas, já caminhando para o final. Aí a volta para o Brasil, foi fácil se readaptar ao futebol ou você teve algum probleminha, alguma dificuldade? Lá treinava menos? Como que foi? A readaptação foi muito complicada, realmente, Vitor. Porque o que acontece? Lá treinava muito menos. Porque lá é um país extremamente... É o extremo, principalmente se tratando de clima. Lá são 6 meses muito frio, com muita neve, gelado ao extremo. Então, quando é nesse período, a gente só treina e joga no período de 1h da tarde até as 3h da tarde, que é o período um pouquinho mais quente. E no período de verão, período mais quente, são 6 meses também. Lá eu acho que só tem duas estações do ano. Verão intenso e inverno intenso. E aí o que acontece? Nesse período do verão, então nós só jogávamos ou treinávamos à noite. E aí, queira ou não queira, você perde muito, né? Essa questão aí de treinamento, principalmente se tratando de Brasil, que aqui os treinos são intensos, na maioria das vezes em 2 períodos, de manhã e à tarde, clima tropical muito forte. Então, queira ou não queira, eu até me readaptar novamente a essa situação, sentir real essa situação. Mas, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ir para time que conquistou. Novamente, tive a oportunidade de conquistar títulos e aquilo ali reacendeu a chama, né? Reacendeu a chama de conquistas novamente, porque, queira ou não queira, lá 2 anos lá no Irã, eu perdi os 2 anos e aí voltei conquistando, né? Tive a oportunidade de ser campeão maranhense, depois eu fui campeão amapaense, e isso aí reacendeu a chama da conquista. Tive a oportunidade de voltar para Brasília e no primeiro ano, com o Lusiânia, 2014, fui campeão novamente. Então eu cheguei em 2012, fui campeão maranhense pelo Sampaio Corrêa, 2013 fui campeão pelo Santos de Macapá, depois em 2014 fui campeão pelo Lusiânia e em 2015 fui campeão pelo Gama. 2016 fui campeão pelo Lusiânia, então foi assim uma sequência muito boa. Voltou mal, hein? Você voltou mal, hein? Uma sequência muito boa, né? E tipo assim, eu agradeço muito a Deus por essas sequências. Em 2000 também foi mais ou menos desse jeito, 98, 99, 2000, 2001 fui campeão pelo Gama e perdi 2002 para o CFZ. Aí 2003 novamente fui campeão, 2005 novamente. Aí fui pro Brasiliense e tive uma sequência 2007, 2008, 2009. Aí fui pro Irã 2010 e não ganhei.
Fiquei 2 anos, foi o período mais longo que eu tive Sem título. Sem título. Mas lá você foi para tirar o time do rebaixamento, né? E graças a Deus conquistei então tá bom, nesse né? sentido, né? Porque a gente sabia que o nosso time não iria brigar para título, nosso time sempre foi um time intermediário e conseguimos manter o time na primeira divisão lá. E é isso, cara, fiquei muito feliz assim, em ter retornado para o Brasil e ter tido uma sequência vitoriosa, isso aí me ajudou muito no meu retorno. E aí a readaptação foi muito mais rápida aqui do que a adaptação lá. E você falou do Lusiânia. Lusiânia também tem aí um espaço bacana na sua história, né? E também você na história do Lusiânia. Os 2 títulos que o time tem, títulos de expressão, você estava por lá, né? Com certeza, Vitor. Isso aí eu não tenho dúvida, sabe? Esse carinho que eu tenho pelo Lusiânia, um time que me abraçou, né, praticamente aqui em Brasília, porque eu já tinha voltado, na verdade eu voltei para Brasília pelo Ceilândia, né? Mas aí a gente não teve a conquista, então não marcou tanto. E aí, na minha volta para Lusiânia, era um time que não tinha as pretensões de conquista, né? É lógico que formaram uma equipe competitiva, nós tínhamos dentro do elenco grandes jogadores. Bom treinador. Um excelente treinador, né? Uma pessoa que se tornou meu pai dentro do esporte. Já aproveitou o sobrenome, né? Ricardo Antônio, Rodrigo exatamente. Antônio. Então, uma pessoa que eu tenho muito carinho. Ele me abraçou assim de uma forma muito carinhosa, respeitosa. E aí, Vitor, um time verdadeiramente assim falando, nós não tínhamos a pretensão de ser campeão. Nós sabíamos que nós iríamos dar muito trabalho para as equipes que tinham investido na época muito mais do que o Lusiânia. Mas a coisa foi tomando uma proporção legal, o grupo foi se fechando, a gente começou a acreditar e a gente começou a entender que nós tínhamos condições de bater de frente com o pessoal. Aí tivemos a oportunidade de fazer uma grande semifinal contra o Gama, vencemos, aí fomos para a final contra o Brasília estava com uma fortíssima equipe, tinha sido campeão em cima do Paysandu, Copa Verde, e dentro do grupo ali nós sabíamos que o mais difícil a gente já tinha chegado, que era a final, então por que não conquistar? Deram essa oportunidade para a gente foi lá e graças a Deus conquistamos. Em 2015, depois de 12 anos que o Gama não conquistava títulos, eu retornei ao clube e infelizmente num amistoso lesionei o joelho, mas ali dentro da equipe também da mesma forma. Só que com o Gama foi diferente, porque aí já tinha tido um investimento alto, trouxeram jogadores de peso, jogadores renomados no futebol nacional. E aí, dentro dessa conquista também, eu sei que eu fui importante. É lógico que as pessoas acham que o jogador ele só é importante dentro de campo, mas o extracampo também faz uma diferença muito grande. E eu sei do que eu fiz dentro da equipe para que as coisas pudessem caminhar. Então, você falou do extracampo, desculpa até te interromper, mas esse é um projeto seu também? É um sonho? Como que está essa questão? É ser treinador, é ser dirigente? Eu sei que você se prepara, né? Preparo muito, sabe, Vitor? Eu acho que você colocar apenas a sua condição de ex-atleta e tentar fazer alguma coisa, isso não vai te dar condição para que você seja um grande profissional. Até porque são áreas distintas, mesmo se tratando do mesmo esporte, mas são coisas distintas. Uma coisa é você estar lá dentro, você se preocupar apenas com o seu treinamento, com o seu corpo, com a união do seu grupo. Outra coisa é você gerir pessoas. Isso é totalmente diferente. E isso aí é necessário uma preparação. E graças a Deus ele está me dando a oportunidade de me preparar. Fiz curso no Southampton, na Inglaterra. Esse curso me deu uma possibilidade grande de crescimento. Tive a oportunidade de fazer um curso também no Corinthians, que também me deu uma grande possibilidade, um grande crescimento. Estou fazendo agora a licença B da CBF, já com pretensão de fazer a licença A. Fiz 6 cursos nessa pandemia sobre a questão de gestão e isso está me dando uma possibilidade também de evolução muito alta
E eu me sinto hoje muito mais preparado do que eu estava, por exemplo, há um ano atrás, dirigindo o Brasiliense. Quando você teve a oportunidade. Quando eu tive a oportunidade. E agradeço ao Brasiliense por ter me dado essa oportunidade. Eu nunca tinha trabalhado nessa função, mas eles, através do trabalho que eu fiz como auxiliar técnico junto com o professor Ricardo, eles me deram a oportunidade de fazer parte da diretoria. Agradeço muito ao Brasiliense por isso, me deram a oportunidade. Tive até a honra de ter te recebido lá, né? A honra foi minha, de conhecer você, pô. Só via na televisão e tal. Foi muito bom, cara. Assim, eu tive a oportunidade de conhecer inúmeras pessoas ali dessa forma e comecei a gostar, comecei a me interessar por esse lado. Tenho até comigo que essa parte de gestão é uma coisa que mexe mais comigo do que a questão de treinador mesmo, mas é lógico que eu estou me preparando para as duas coisas e o que Deus permitir e o que Deus abrir como porta para mim, eu irei agarrar com todas as forças e fazer o meu melhor sempre, Vitor. É isso então, gente, aí ó, Rodriguinho, multicampeão, como a gente pode ver aqui. Desculpa, essa daqui eu não podia deixar, porque foi tanta mensagem que veio que a galera queria saber o que foi que aconteceu, você rejuvenesceu. Alguma galera aí, o pessoal da bola, galera que jogou contigo. Da bola. O que foi, Rodriguinho? Foi pro bem-estar? Como que é? Pra quem não tá entendendo, é o cabelinho do Rodriguinho, porque ele encerrou a carreira meio carequinha. Meio carequinha. Meio não, careca. Careca, né? Uhum. E agora tá aí com essa madeixa. Cara, a gente tem que procurar melhorar, né? Em todos os aspectos. Seja ele financeiro, seja ele profissional, mas também seja ele pessoal. E nada mais justo do que investir nas madeixas. Você tá se sentindo bem? Tô me sentindo um Sansão, cara. Moleque! Tá renovado. É isso aí, tô renovado. A esposa tá apaixonada mais do que antes. O casamento deu aquele up? Poxa, com certeza. Os meus filhos brincam muito com essa situação também. E essa galera do esporte, cara, ela envolve de forma assim legal, porque são todos muito gaiatos, né? E a gente tem que levar de uma certa forma na brincadeira também. Agradeço muito essa oportunidade de ter conhecido inúmeros amigos da bola, que vou levar para o resto da vida. Um beijo especial a todos eles e continuem brincando, que é sempre muito bom. É isso aí, continua brincando. Rodriguinho, suas redes sociais, como que o pessoal pode te encontrar, pode te achar aí para bater um papo, até para acompanhar um pouco da tua carreira fora, né? Então, é Rodriguinho Gol 1, no Instagram, no Face. E é isso, cara. Estou aí à disposição, podem ir lá, compartilhar, tirar dúvidas, xingar, criticar, está aberto para tudo. Valeu, Rodriguinho, valeu por receber a gente. Eu agradeço. Olho no olho com o Rodriguinho, não se esqueça de se inscrever, também de curtir. Eu tô nessa? Eu tava olhando para lá. Tô nessa aqui, ó. Então não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar as nossas transmissões, o Olho no Olho também, todas as nossas produções aqui na Web TV Esportes. Nós estivemos com o Rodriguinho, o cara do futebol candango, nas conquistas, fora de campo também. É um papo muito legal para você curtir aqui. Ficou longo, eu sei que ficou longo, mas vale a pena. Se você chegou até aqui, muito obrigado, viu? A gente se vê na próxima semana. Nós somos a Web TV Esportes, todos os esportes em um só lugar.